Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor José Luiz Sanfelice, da Faculdade de Educação da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Eu agradeço o convite e estou à disposição. O professor Sanfelice, ele tem uma formação sui generis, porque é filosofia, educação, atualmente é professor titular aqui da Universidade Estadual de Campinas, e tem uma larga trajetória no estudo da história da educação e, em particular, no campo da escola pública. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta bem ampla, introdutória para o nosso público, que é a especificidade da escola pública. O que é a escola pública e por que falarmos em história da escola pública? Considerando a história da educação no Brasil como um todo, a história da escola pública seria relativamente recente, né? Porque durante 200 anos, no início da colonização, a educação esteve basicamente nas mãos dos jesuítas, né? O que era uma delegação da coroa à Companhia de Jesus. No período posterior à expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, que foi lá no século XVIII? No século XVIII, na metade do século XVIII, as chamadas reformas pobalinas da instrução constituíram um processo muito pouco benéfico ao Brasil, né? Talvez o impacto maior da reforma de Pombal tenha sido em Portugal. Aqui vão decorrer uns 30, 40 anos pós-expulsão dos jesuítas, praticamente apenas existindo pouquíssimas aulas chamadas de aulas régias, porque eram autorizadas pela coroa, né? Então você chega praticamente ao final do século XVIII, já iniciando o século XIX, sem nenhuma política de educação, né, voltada para a escola pública. Os jesuítas formavam sacerdotes e quadros para a administração, né? Não ministravam aula para mulheres, para negros, para indígenas, né? O democrático era a catequese, né? A instrução era reservada a grupos muito minoritários e muito específicos. No século XIX, então após a independência, até chegarmos à proclamação da República, pode-se dizer que houve uma certa política educacional no Império, mas era mais no sentido de suprir, né, o ensino privado. Então, seminários, colégios, né, ou mesmo escolas não religiosas, acabavam tendo uma série de benefícios que o imperador repassava para as escolas. Apesar da primeira Constituição, né, de 1824, apesar dos atos adicionais, né, da década de 30, do século XIX, dos anos 30, né, não deslancha a escola pública, né, não deslancha. Quando chega a República, há um certo discurso da República em termos de você criar, né, uma nova civilização. Quer dizer, inclusive a própria República deveria corresponder a esse espírito civilizatório, né? Quer dizer, havia uma ambição de criar um sistema e educar as pessoas, a partir daí. E não ficaram na ambição, né? Porque logo que a República surge, você começa a instituir os chamados grupos escolares, que é basicamente o projeto republicano, né? Os grupos escolares. Que seriam as 4 séries iniciais do
do ensino. Que corresponderia hoje a 4 séries iniciais, embora não fosse necessariamente 4 anos na época, né? Dependia um pouco também das regiões do país. Mas era tão expressivo essa questão dos grupos escolares que os prédios construídos nessa ocasião se tornaram hoje verdadeiros monumentos, né? Que estão aí, alguns sendo patrimoniados, outros não, né? Porque tinha uma arquitetura pensada para os grupos escolares, tinha uma dimensão também pedagógica, né? Para formar o cidadão republicano. E isso marca a época porque as principais cidades do Brasil tiveram seus grupos escolares, né? Claro que eram em número insuficiente, né? bem aquém da demanda. De certa maneira, por conta disso, eram também elitizados, né? Porque atendiam grupos muito minoritários. Agora, a partir desse projeto republicano, você vai ter, no século XX, né, alguns avanços na construção da chamada escola pública, vamos dizer, modesta até os anos 30, 40 do século XX, né? E na medida em que vão surgindo os desafios da industrialização, né? Incipiente, mas industrialização, e acompanhada do fenômeno da urbanização, então aí se coloca uma necessidade objetiva de ter a escola formadora do povo, né? Porque você até poderia dizer assim que até então a escola pública não era necessária, né? Não é uma questão, os governos não se preocuparam, ela objetivamente não era necessária. Porque havia muito pouca demanda por mão de obra qualificada. Exato, você teve até o final do século XIX a mão de obra escrava, né? Para trabalhos que a aprendizagem deles é absolutamente prática, né? Então não havia necessidade de escolas. A sedimentação ideológica era através da religião, né? Então você faz um contorno ideológico colonizador pela religião, no caso o catolicismo, né? Mas eu estava dizendo, no século XX, com o fenômeno da industrialização e da urbanização ascendente, é aí que de fato se pode falar de escola pública, né? Porque vai começar uma expansão quantitativa, né? Então a oferta vai a cada dia se ampliar, e hoje, passados 60 anos, né? Passados 60 anos, começa-se a acusar estatisticamente que o ensino fundamental está praticamente universalizado, né? É um processo dos últimos 60 anos. É muito impressionante que na Constituição de 34 já se estabelecia a obrigatoriedade da escola primária universal, e, no entanto, demoraram décadas para que isso fosse conseguido. Como o senhor mencionou, estamos em pleno, já entrando na segunda década do século XXI, e nas estatísticas recentes que foram divulgadas ainda calcula-se em 3 a 4% das crianças entre 10 e 14 anos que ainda não são alfabetizadas. Então, nesse contexto, o senhor acha que esses 60 anos que o senhor estava mencionando de avanço da escola pública, ela foi exitosa, e quais são os seus limites? Nós temos que considerar que a oferta quantitativa é um ganho, né? Nós não podemos retroceder nisso mais, é uma conquista histórica. A questão hoje é a qualificação, né,
desse conjunto de escolas que passou a existir nos últimos 60 anos. Então, o desafio que se põe é todo ele voltado para a questão da qualificação, que implica uma série de políticas, né? Desde a formação do professor, da valorização desse profissional, da questão dos salários, né? da preservação física, né? Das escolas, as condições de laboratório, visando que todos os alunos que ingressem, né, na primeira série possam, de fato, completar os 9 anos, que agora são 9 anos, né? Possam completar os 9 anos e com uma aprendizagem, né, para a vida, né? Não necessariamente para o mercado, porque nesse momento de ensino fundamental, o adolescente, a criança, eles têm que estar se preparando para a vida, né? Então, isso implica discussão de quais conteúdos são relevantes, né? E implica no domínio essencial das técnicas de leitura, de escrita, né? Que são os instrumentos... E o senhor acha que esta ênfase que deve ser dada na vida prática, a pessoa poder pensar e intervir na vida social, ela está bem desenvolvida na escola pública ou há ainda muita ênfase em conteúdos formais que o aluno deve decorar, deve simplesmente reproduzir e depois logo se esquece? Como o senhor acha que isso está caminhando na escola pública? É difícil dar uma resposta generalizante, né? Porque a escola pública, ela é tão grande hoje, em termos quantitativos, no país como um todo, que você tem de tudo acontecendo na escola pública, né? Do ruim ao péssimo e do bom ao melhor, né? Porque há inúmeras situações diferentes e quando a gente anda pelos estados isso é claramente visível, né? Por outro lado, há um certo comprometimento da imagem da escola pública por conta de uma política, né, que veio privatizando o ensino. E, de certa maneira, a mídia, né, estigmatiza muito a escola pública e se esquece de que o ensino privado também vive dramas absurdos, né? Também lá no ensino privado a gente tem do pior ao péssimo e pode ter do bom ao melhor, né? Mas não se considera assim, se considera a escola pública não tem qualidade, o ensino privado tem qualidade, né? O que de forma nenhuma corresponde à realidade. Mas, em função da sua indagação, nós temos que caminhar ainda muito, mas muito, no que diz respeito aos conteúdos, aos conhecimentos que estejam atentos para a formação que aquela adolescente, aquela criança vai ter na sua vida, né? Para o desafio que ela vai ter na sua vida. A escola não percebeu que, quando ela se ampliou, o público que a frequenta foi mudando. Então, você não tem um público da escola pública, você tem vários públicos que frequentam a escola pública. O que significa isso? Essas crianças têm diferentes origens sociais, né? Pode ter uma escola no centro de Campinas e pode ter uma escola lá na periferia, né? São as duas escola pública. O público vai ser diferenciado, né? Isso aumenta o desafio pedagógico. Quer dizer, como responder a públicos diferenciados que trazem consigo uma cultura diferenciada, né?
Como é que você vai tratar um padrão, por exemplo, de uma família, né, se a criança não conhece o pai, né? Se a criança está sendo criada pela avó, né? Se a mãe da criança está presa, e aí você vai dizer que a família padrão é papai, mamãe, né? Como é que... Então, a vida é muito mais dinâmica do que os conteúdos da escola, né? E por isso que às vezes a escola passa a ser desinteressante, né? Ela passa a não atrair o aluno, porque ela não está voltada para a vida, né? Temos que caminhar muito. Professor Sanfelice, eu queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado a respeito dos desafios da escola pública, até a trajetória histórica da escola pública no Brasil. Então, eu queria agradecer muito a sua disposição de estar conosco hoje. Eu agradeço e apenas quero dizer que essas ideias são muito pontuais e muito rápidas, né? Elas precisam de um aprofundamento, precisam de uma reflexão, né? E, inclusive, com uma questão que nós não vamos tratar com certeza aqui hoje, mas uma questão que merece a nossa atenção. O que nós chamamos de escola pública é a escola que o Estado oferece para o povo, né? Então, é o Estado educador do povo. E o desafio vem a ser como transformar a escola estatal, né, em escola pública, ou seja, de interesse público. Mas essa é uma questão para se conversar a longo tempo. Obrigado, professor. Com estas palavras do professor Sanfelice, nós estamos muito agradecidos e convidamos a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.